Olá, meu nome é Guilherme Viana Casante, vou apresentar meu trabalho de laboratório de negócios sobre duas ações do mercado financeiro. Eu estou falando do Itaú e do Bradesco, certo? Essas ações foram escolhidas pela consolidação de ambas as empresas no mercado. E as datas em que essas informações foram colhidas são, respectivamente, as mesmas, entre os dias 21 de agosto de 2019 e 21 de agosto de 2020, ou seja, a diferença de um ano. Como eu disse, no mesmo dia, ambas as ações. Pode-se ver aqui informações como fechamento, abertura, máxima, mínima, o volume capitalizado, a variação e o ativo, obviamente. Bom, vamos começar. Vamos começar falando do volume. O volume capitalizado por cada ação, certo? Pelo Itaú e pelo Bradesco, e a totalização desse volume. Podemos ver a proporção, certo? De cada uma das ações, e os gráficos abaixo nos dão uma ideia quanto a essa totalização de volume. Podemos observar que é bem parecido, porém o Bradesco capitalizou um pouco mais de dinheiro que o Itaú. Os gráficos dinâmicos. Bom, os gráficos dinâmicos, eles representam a média de máxima, a média de mínima, a média de fechamento e a média de abertura de ambas as ações. Ou seja, aqui no Itaú podemos observar que a média de máxima foi maior do que as outras e o Bradesco também. Vamos observar aqui na tabela também os valores reais e a representação no gráfico dinâmico. A função PROC-V me ajudou a encontrar as aberturas e os fechamentos, foi algo muito importante. O soma-C, a fórmula me ajudou a encontrar a totalização de abertura tanto do Bradesco e do Itaú juntas, e a mesma coisa para o fechamento, certo? Podemos observar aqui no gráfico de linha, o que eu acabei de mostrar, a quantidade de totalização de abertura e de fechamento. Podemos observar que é muito parecido essa totalização. Talvez um pouco mais para a abertura, porém muito parecido. Isso significa que a ação não oscila muito entre o seu preço de abertura e fechamento. A função C, muito importante, pois ela nos dá o poder de recomendação, algo nesse mercado financeiro muito importante. O indicador, caso a ação seja maior ou igual a 30, a indicação é para venda, e o contrário, caso seja menor, para compra. Podemos perceber que essa função C nos possibilita fazer recomendação de compra ou de venda, dependendo do valor indicado, certo? Pode-se perceber aqui. Muito importante mesmo. O count C, que pode nos dar a possibilidade de saber a quantidade de vezes que cada ação foi analisada. No caso, cada uma foi analisada 273 vezes, totalizando 546. Podemos ver no gráfico de frequência relativa, praticamente não, iguais, certo? Aqui podemos ver o resumo do cenário, certo? Podemos observar aqui os valores desejados, porcentagens, certo? O valor poupado, a geração de cenários. Caso a variação fosse positiva, daria lucro. Caso a variação fosse negativa, daria prejuízo. Podemos observar os cenários também de lucro baixo, médio e alto, certo? A soma dos valores desejados também. E a porcentagem a poupar e o valor poupado, certo? Atingir a meta. Bom, essa parte também é muito importante, em que podemos observar aqui que foi colocado uma meta de porcentagem a poupar de 6%, onde o valor poupado deveria ser R$ 1.000 deste valor, e
Aqui está os cenários novamente, lucro baixo, médio e alto, os valores respectivos 5%, 7% e 10%. Aqui foram colocadas duas metas, certo? De valores diferentes. Então isso é algo que é muito importante para analisar. As funções estatísticas também muito importantes, certo? Pois elas não dão o senso crítico para analisar. Neste caso, foram analisadas as aberturas, o número total de abertura, a menor abertura, a maior, a média das aberturas, a mediana, a moda, o desvio padrão e o intervalo das aberturas. Podemos observar nesse gráfico box plot um pouquinho mais detalhadamente, certo? As funções financeiras, também muito importantes, pois elas nos dão a possibilidade de calcular o valor futuro, certo? E aqui podemos observar os investidores, o investidor do Itaú. Colocamos um cenário em que um investimento de 14 mil, com um preço de unidade de 29,80, um período de 12 meses, certo? A uma taxa de 0,95 de dividendos, daria um lucro de quase R$ 1.700 para o investidor. Já o investidor do Bradesco, um cenário onde o investidor investisse R$ 10.000 em Bradesco, com preço por unidade de R$ 30, um período de 18 meses e a taxa de dividendo a 0,8 ao mês. Porém, com a diferença, este investidor depositaria R$ 555,55 mensalmente, ou seja, investiria este valor na ação mensalmente, certo? O lucro esperado dele deveria ser mais ou menos de 12 mil, totalizando um valor futuro do resgate do investimento de R$ 22.552,02. Muito, muito plausível. Aqui, no macros, podemos observar a questão da modelagem, certo? Onde observamos que o título, os valores e a borda, onde podemos apenas em um clique fazer design e modelar novas informações. Aqui a informação mais relevante de valores, que é o valor desejado, o título, que é mínima, máxima, volume, variação e valor desejado, e as bordas, que dão um design para fácil e melhor análise da tabela. Bom, eu acredito que seja isso. Gostaria de agradecer e espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigado. Tenham um bom dia.